Boa noite, queridos. Este é o Ministério Cristo Volta, onde a igreja é você. E como sempre costumamos dizer, aqui ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, e nem tão grande que não possa aprender. Seja muito bem-vindo, meu querido, seja muito bem-vindo, minha querida. Que o Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que a graça dele esteja sobre a sua casa, que as suas orações cheguem ao trono de Deus, em graça e misericórdia, perante a sua majestade, e que ele do alto do seu trono venha se inclinar para poder ouvir o teu clamor. Que o poder de Deus esteja sobre a sua vida, que a autoridade dele esteja reinando sobre o seu lar, porque a paz do céu, que excede todo entendimento, guarda a mente e guarda o coração de todo aquele que vive e reconhece Cristo Jesus. Estamos no nosso 19º aniversário, nosso 4º ano na Flecheira, e nós estamos há 8 meses aqui em Boa Vista, nas dependências do Instituto Teológico Mauro Rodrigues, um lugar muito abençoado, privilegiado por Deus. Tivemos a alegria de iniciar este trabalho há 8 meses atrás. Estamos também nos alegrando por esse importante período, por essa importante missão que o Senhor nos deu. Estamos aqui glorificando ao nome do Senhor, ainda restrito, o público, por causa da pandemia, mas nós estamos fazendo as nossas lives para que você possa acompanhar o nosso trabalho, para que você possa conhecer um pouquinho mais do que o Ministério Cristo Volta tem feito, ou melhor, do que Deus tem feito através do Ministério Cristo Volta. Nós trabalhamos com várias crianças na Flecheira, oferecemos vários esportes, modalidades esportivas. Nossa igreja é uma igreja um pouco diferente, não é uma igreja tradicional, que também são bênçãos de Deus, sem dúvida, mas ela possui uma quadra na sua parte dianteira e na parte lateral possui o nosso templo. Então nós cultuamos ao Senhor e oferecemos atividades esportivas para as crianças, como voleibol, futebol, oferecemos também corrida, atletismo, todas essas modalidades, tênis, ping-pong, entre outras modalidades que não vem à memória agora. Nós estamos temporariamente suspensos por causa da pandemia, mas os nossos alunos continuam inscritos com as suas vagas garantidas, mas nós queremos fazer um convite para você. Você que é professor, você que tem um talento, você que tem amor pela juventude e quer ser um canal de Deus para proporcionar a esta geração um caminho mais justo, uma oportunidade para que eles cresçam como pessoa, como um ser social, que sejam capazes de ter uma influência positiva na sua casa, no seu lar, porque nós confiamos muito em Cristo através do esporte, e que o esporte é uma maneira de dar uma oportunidade para o jovem, para o moço, para a moça, não só para se socializar, mas para que eles se vejam como seres humanos, capazes de poder ter uma influência positiva no mundo. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Oferecemos também alguns cursos técnicos na nossa área, já tem alguns professores de áreas técnicas que já se ofereceram, e se você tiver uma especialidade em alguma área, curso de línguas, uma área técnica como carpintaria, eletricista, ou uma área que possa ser útil na nossa geração, para as nossas crianças, seja muito bem-vindo. Seja qual for a sua área, nos procure, você será muito bem-vindo. Mas talvez você tenha dúvidas, mas se eu não for crente, se eu for de outra religião, não tem problema, nós não temos essa preocupação. O único desejo que nós temos é que sejam pessoas que tenham o desejo de doar o seu tempo para essas crianças, glorificando ao nome do Senhor. E se você é jovem, se você é criança, nos procure, colocaremos você no cadastro reserva para que quando começarmos o nosso trabalho, melhor, recomeçarmos o nosso trabalho, assim que as vagas forem surgindo, entraremos em contato com você, para que você participe do projeto JA, que significa Jesus, o atleta da humanidade. Temos esse projeto na Flecheira e logo vamos iniciar o trabalho aqui também em Boa Vista para a nossa comunidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que você possa ser um intercessor desse ministério, não porque é bandeira A ou porque é bandeira B, mas se você entende que é uma obra de Deus para abençoar pessoas, então interceda, é para a glória de Deus. Ministério Cristo Volta é sem bandeiras e sem fronteiras. As portas estão abertas para todos aqueles que desejam trabalhar no seu reino, e você é muito bem-vindo. Quer esteja perto, quer esteja longe. Se estiver perto, trabalhe. Se estiver longe, ore. Se estiver a meia distância, acompanhe. Interceda.
ore, divulgue e participe. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos iniciar agora o nosso 19º aniversário, um momento muito importante, um momento de oração. Convido você para estar dobrando os joelhos na sua casa, ou mesmo sentadinho, para que você possa levar o seu pensamento a Deus, para que Ele venha trazer as bênçãos dos céus para a sua casa e para a sua vida. Para este momento eu vou estar convidando a pastora Zinete, que vai estar fazendo aquele clamor fervoroso, aquele clamor da parte de Deus, que vem do coração de Deus para o seu coração, para que seja um canal de bênção para a sua vida, para que você seja abençoado e possa alcançar os propósitos de Deus, que Ele já idealizou há muitos anos para a sua vida. Feche seus olhos e abre o seu coração. Deus quer falar com você. Pastora Zinete, fique à vontade. Boa noite, a paz do Senhor. Microfone. Atrair a presença do Senhor através do clamor da oração. Amém? E você possa colocar a mão no seu coração e receber da parte do Senhor, né? Porque Deus, Ele ouve as nossas súplicas. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, ainda na Tua presença, Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, Te agradecer, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu, e por isso, Pai, nós estamos aqui, Senhor, glorificando o Teu nome, Pai, porque o Teu nome é digno, meu Pai, de ser glorificado, Senhor. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade, Pai. Obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos agora também, Pai, pelo aniversário da igreja, Pai. São 4 anos, meu Pai, de existência, Senhor. Obrigado, Pai, porque até aqui, Senhor, nos ajudou o Senhor. E nós Te agradecemos, Pai, pela Tua fidelidade, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, porque esse ministério, Pai, ele está caminhando, Senhor, segundo, Senhor, a Tua vontade, Pai. E Te agradecemos, Senhor, por cada membro da Tua casa, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por essa família, Senhor, que o Senhor colocou, meu Pai, no nosso caminho, Pai. Continue abençoando Teus filhos, Senhor. Continue, Senhor, com Tua mão levantada, meu Pai, abençoando esta obra, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, venha sustentar, Senhor, essa obra, Senhor. Direcionar, meu Deus, os nossos passos, a nossa caminhada, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Pois o Senhor tem feito maravilhas, meu Pai, em nosso meio, Pai. E obrigado, Senhor, pelos Teus feitos, meu Pai. Obrigado, Senhor, como falou, meu Pai, o rei Davi. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, meu Pai. Eu quero Te agradecer também por todos aqueles, meu Pai, que tem, Senhor, de alguma forma abençoado, meu Pai, a Tua obra, Senhor. Pai, obrigado, porque quem manda a provisão é o Senhor, Pai. E o Senhor tem enviado mensageiros, enviado pessoas, meu Pai, para estar abençoando esse ministério. Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoe essas vidas, Pai, abundantemente, Pai. Porque, Senhor, quando chega alguém para abençoar a obra do Senhor, é porque é o Senhor, meu Pai, que incomoda. É o Teu Espírito Santo, Senhor, que toca no coração. Aleluia. Glória a Deus. Água. Perdão, irmãos, eu estou um pouco rouca. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. Então, Senhor, nós Te agradecemos, Pai. Obrigado, meu Senhor, por essa noite, Pai. Eu quero colocar nas Tuas mãos, Senhor, o culto, Pai. Eu quero colocar nas mãos, Senhor, a adoração que está sendo feita aqui, Pai. Que o Senhor venha tirar todo impedimento, Pai. Toda a barreira, Senhor. Toda ação do inimigo, meu Pai, que possa estar tramando, Pai, para impedir a adoração dos Teus filhos, Pai, para impedir, Senhor, aquilo que o Senhor está, Senhor, fazendo nessa hora, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, Te peço agora que o Senhor venha neutralizar, anular, amordaçar toda obra, meu Pai, do inimigo, Senhor, que está querendo atrapalhar a Tua adoração, meu Pai, nessa noite, Pai. Pai, é o Teu nome que está sendo glorificado aqui, é o Teu nome que está sendo honrado neste lugar, Senhor, e nós damos glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E é o Teu nome, Pai, que está sendo glorificado, Senhor, nessa noite, Pai. Não, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha honrar, Senhor,
honrar, Senhor, a adoração dos teus filhos, Pai. Abençoar a palavra que vai ser ministrada nessa noite. Abençoar os louvores, Pai, que vão ser, Senhor, entoados, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Abençoe também, meu Pai, as vidas, Senhor, que vão estar, Senhor, assistindo a live. Toma os teus filhos, abençoa, em nome de Jesus, Pai. Entra com providência na vida de cada um, Senhor, porque, Senhor, nós não sabemos as necessidades dos teus filhos, Pai, mas que o Senhor possa entrar, meu Pai, na casa dos teus filhos, Senhor, entrar naquela necessidade que só o teu filho sabe, Pai. Então, Senhor, abençoa, Pai, em nome de Jesus, Pai, os teus filhos, Senhor, e dê uma bênção especial, meu Pai, para os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, nessa noite, Pai, por mais um culto, Senhor, de adoração, meu Pai, de louvor ao Senhor, meu Pai, de exaltação ao teu nome, Pai. Fala conosco, Pai, com os ouvintes, fala conosco, Senhor, abre os corações, Pai, para que teus filhos possam ouvir a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra, o Senhor diz na tua palavra que bem-aventurado é aquele que guarda a palavra do Senhor, meu Pai, em seu coração, meu Pai, e que o Senhor venha encontrar corações, Pai, que venham guardar a tua palavra, Senhor, nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. E abençoa, Senhor, e se faça, Senhor, em nome de Jesus, presente, Pai, neste lugar, Pai, porque a Tua presença já está aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e nos envolva, Senhor, com a Tua presença, meu Pai, com a Tua Shekinah, com a Tua, em nome de Jesus, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor possa, Senhor, interceder por este culto neste momento, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Amém. Glória a Deus, Vamos aplaudir teu nome, irmão. Senhor. Aleluia. Graças a Deus, amém? Vou estar convidando aqui o William Filho para deixar um versículo, amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, esse Deus poderoso, esse Deus tremendo, que tem sido conosco, que tem sido com você também. Receba aí a graça, o amor e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Amém, querido. Vontade, meu filho. A paz, irmãos. Amém. Eu vou deixar a palavra para os irmãos em Salmos, capítulo 67, a partir do versículo 1. Salmos, capítulo 67, a partir do versículo 1. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os seus caminhos, a tua salvação entre as nações. Louvam-te os povos, ó Deus, louvam-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvam-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Essa palavra, irmãos, ela é uma palavra, é um salmo, né? E esse salmo, ele trata justamente, é como se fosse uma palavra profética, porque na época, o mundo não sabia do nome do Senhor, o mundo não sabia que Deus existia, o mundo não conhecia a cultura israelita, o mundo não sabia que o Deus vivo existia. E o que aconteceu foi que foi escrito essa palavra, e essa palavra está se cumprindo hoje. Hoje todas as nações enxergam o Senhor como um Deus altíssimo. Não são todas as nações, mas a maioria das nações enxergam Deus como um meio para se tornar um melhor ser humano. E nós temos que orar também, né, pelas nações que não veem Deus como algo bom. Porque muitas das pessoas que
que muitas dessas nações são nações que caçam os crentes, nações que matam os crentes. E a gente tem que orar por esses tipos de pessoas para que Deus tenha misericórdia delas, e além de ter misericórdia delas, para que elas venham enxergar a verdade, que Deus veio para salvar e não para matar a humanidade, Ele veio para salvar todos nós. Obviamente que o salário do pecado é a morte, mas o Senhor, Ele se sacrificou por a gente, e graças àquele sacrifício, a gente não morre mais hoje em dia por causa do nosso pecado. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Graças a Deus. Amém. Muito bem, meu filho. Glória a Deus. Bem, vou estar convidando a Tainá. Vai estar deixando o versículo com a gente. Bom? Amém. Vou estar deixando João 15, a partir do versículo 4, que diz assim: Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos, que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo, por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Quer ter uma alegria verdadeira, uma alegria de verdade, uma alegria duradoura, como diz a palavra de Deus, uma alegria completa? Une-se com Cristo, se ligue a Cristo e coloque Ele como a sua prioridade, que tudo que está faltando, Ele vai cuidar para você. Coloque o Senhor como prioridade e Ele vai amar você. Ame a Cristo e Cristo te amará de volta. Ame a Deus e Deus te amará. Ame o Espírito Santo e o Espírito Santo amará você também. Então se ligue com Cristo. Dê frutos, glorifique o nome do Senhor através do seu viver. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, irmãos. Guarde a palavra no seu coração. A palavra é vida. A palavra é eficaz, a palavra é santa, a palavra é poderosa, ela transforma vidas. Foi pela palavra que tudo que você vê à sua volta foi criado. Mas você pode dizer, puxa vida, mas a minha casa foi Deus que criou? Não, não foi Deus que criou, foi o homem. Mas quem é que criou a terra, de onde ele tirou todo o material necessário para construir a sua casa? E quem foi que disse que não foi a palavra de alguém que deu a ordem para que a sua casa fosse feita? Talvez você mesmo tenha dado essa ordem. Então, tudo que você vê foi ordenado por Deus através da sua palavra. Então, ame a palavra de Deus e fique com ele. Vou estar convidando a pastora Zinete para trazer o devocional desta noite. Amém? E você fique ligado, porque Deus já tem falado e vai continuar falando com você. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus continue te fortalecendo, trazendo as ricas e maravilhosas bênçãos sobre o teu celeiro, sobre a sua família, para que você tenha saúde, para que você venha ter força, para que você venha ter coragem, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, irmão, para a amada, a paz do Senhor para a amada igreja. Mais uma vez, boa noite a você que está nos assistindo, amém? E a boa noite também aos que estão aqui. Eu ainda há pouco estava clamando ao Senhor, de repente eu senti
senti algo tentando parar a minha voz. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, amém? Logo clamei e o Senhor operou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Santo Senhor. Por isso eu veio para desfazer o quê? As obras de Satanás. Foi para isso que o Senhor veio, irmãos. Nós louvamos o nome do Senhor, porque Deus é fiel em tudo. Vamos abrir a palavra do Senhor. Abrir a palavra do Senhor nos Salmos 132. Salmo 132. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Irmãos, esse Salmos é uma oração de paz por Jerusalém. O salmista Davi, ele relata aqui nos Salmos, ele fala, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Então é com muita alegria que nós louvamos o nome do Senhor, é com muita alegria que nós fazemos a obra do Senhor, porque essa alegria do Senhor, que é a nossa força, ela não vem de nós, irmãos. Essa força, ela vem do Senhor. Amém? Essa alegria que nos dá tranquilidade para fazer a obra, né? Que nos dá a segurança, ela vem do Senhor. Porque a obra do Senhor, que é feita com amor, ela não gera peso. Amém? Quando ela é feita com amor e com satisfação, ela gera o quê? Alegria em nossos corações. Então, irmãos, aqui no versículo 5 do capítulo 132, fala, pois ali estão os tronos do juízo e os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Amém, irmãos? Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Haja paz em ti, por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém, irmãos? Então, essa palavra hoje pela manhã falou sobre a oração. Irmão, você deseja que esse ano a porta se abra, amém? Então, você peça ao Senhor, busque ao Senhor que a porta abrirá, amém? E essa palavra, eu ministro para o seu coração essa palavra, quando o salmista fala que nós temos que orar pela paz de Jerusalém e prosperarão aqueles que te amam. Nós temos que orar, irmãos, orar pelas nações, amém? Orar
para que haja a paz do Senhor, para que haja a segurança, porque a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e guarda a nossa alma, essa paz, ela nos dá o quê? Ela nos dá tranquilidade, amém? E segurança, irmãos, e alegria, a paz do Senhor, a paz que Deus nos dá, que o mundo não entende, mas aquele que tem o Senhor, que anda com o Senhor, ele tem essa paz. Mesmo nos momentos difíceis, ele tem essa segurança, porque ele sabe quem é o seu Deus, e ele sabe em quem ele confia, que até mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor nos dá essa paz, de confiarmos nele. Então eu vou deixar essa palavra para o seu coração, tá? Que haja paz nos seus muros, que haja paz na sua casa, que haja prosperidade, amém? Porque muitas das vezes nós falamos que a prosperidade são o quê? São os bens materiais, mas a maior prosperidade, irmãos, é você ter o Senhor, amém? Ter o Senhor na sua casa, é andar com o Senhor, é ter o quê? O favor do Senhor, o bem do Senhor, e é por isso que nós estamos aqui buscando o bem do Senhor, o favor do Senhor. E ele fala aqui também no 8, por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti, irmãos, que haja paz, amém, em ti, nesse ano de 2021, que seja diferente, amém? Porque nós temos, como falou Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Entendeu? Então, irmão, se você quer trazer à memória o que pode te dar esperança, tenha pensamentos bons, tenha pensamentos positivos. Não vai dizer, o ano de 2001 foi ruim, não foi bom. Irmão, as coisas podem ser diferentes, mas isso depende de nós, amém? Então você tem que confiar no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu tenho Jesus, que agradecer ao Senhor, que esse ano vai ser diferente, né? Do ano que passou. Nós estamos no novo ano. Então eu desejo essa palavra para o seu coração. Que haja paz nos seus muros, que haja, né, a paz dentro do seu lar, entendeu? Que o Senhor venha abençoar a sua casa, que sua casa seja próspera, que a nossa nação seja próspera, que o Senhor, pela misericórdia dele, possa enviar vacina para imunizar a população, que o Senhor possa, em nome de Jesus, curar os enfermos que estão doentes por causa dessa enfermidade, que o Senhor possa livrar também as vidas, né, dessa enfermidade. Então, assim, que haja paz, irmãos. Essa é a palavra que eu deixo nessa noite. Que haja paz, amém? Que haja paz no seu lar, que haja paz na sua casa e que haja aquela paz que você está precisando, amém? Porque só o Senhor pode dar. Eu não sei como é que está o seu coração, mas peça a paz do Senhor. Se você está passando por alguma angústia, ou por momentos de ansiedade, esse é o momento de você se ajoelhar e pedir essa paz ao Senhor. Que haja a paz do Senhor, que excede todo entendimento, dentro da sua casa, dentro da sua família, amém? Dentro da sua parentela, que haja saúde, que haja cura, libertação, a salvação, que dias melhores virão. Então peça ao Senhor, irmãos, porque Deus, ele responde o nosso clamor. Ele vê, ele conhece os nossos pensamentos e ele conhece também o nosso coração. E ele dá de acordo com o desejo do nosso coração, amém? Com o desejo do coração dele. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Graças a Deus, amém? Haja paz em Israel, haja alegria, haja saúde. Enquanto isso, eu vou estar pedindo aqui para o Ministério de Louvor se posicionar. Vamos estar entoando alguns louvores. E eu peço que você continue adorando a Deus, continue glorificando ao Senhor e reconhecendo a sua glória, graça e majestade. Continue adorando, continue glorificando a Deus. Talvez você não esteja no melhor momento da sua vida. Talvez a passagem do ano não tenha sido a melhor que você projetou. Mas eu quero dizer para você
que se você não está em um momento bom, é porque você ainda não chegou no final que Deus preparou para você. Porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Então, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes,
desce como fogo. Ele desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Ele vem, ele vem, ele vem. Espírito, Espírito, que desce como fogo. É o fogo santo de Deus. Vem como em Pentecostes. Vem e enche-me de novo, de novo, de novo. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo. É o fogo santo de Deus. Vem como em Pentecostes. Enche-me de novo. Eu navegarei. Aleluia! Glória a Deus! Venha Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus, como um fogo de Deus sobre todos nós. Fica ligado, irmãos. Jesus está falando e quer continuar falando com você, através da figura e da autoridade do Espírito Santo de Deus. tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir, o céu vai rugir, o fogo cai, o chão vai tremer com o som do avivamento.
de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão. Ele ruge, Ele ruge como um Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, o nosso Deus ruge como um leão da tribo de Judá. Pastor Zinete, traz para mim, por favor, minha Bíblia que eu deixei atrás. Amém, queridos? São 19 anos de existência, Ministério Cristo Volta. São 4 anos na flecheira, trabalhando pelo reino de Deus. E também estamos aqui há 8 meses, em Boa Vista, nas dependências do abençoado Instituto Teológico Mauro Rodrigues, amém? No Instituto de Excelência, há muitos anos, né, formando homens e líderes de Deus. Você que tem interesse de fazer curso de básico, médio, bacharel em teologia, pode procurar a diretora, amém? Roseni Ferreira Rodrigues, a diretora desse seminário por excelência, que tem formado milhares de homens de Deus ao longo da sua existência. Vários pastores que já estão atuando, que estão dirigindo igrejas, tiveram a sua formação acadêmica aqui, neste seminário, amém? Então seja muito bem-vindo. Se você quiser também participar, quiser aprender a palavra de Deus, pode procurar aqui a diretora Roseni Ferreira Rodrigues. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Agora vamos estar iniciando a leitura da palavra de Deus. Essa aqui é do William, traz a minha, por favor. A minha está marcada aqui, está aqui em cima. Amém, irmão? Já vamos começar. Louvamos a Deus pela sua vida. Temos momentos de alegria para compartilhar com você. Obrigado, filhão. Momentos de alegria para participar com você deste momento tão importante. Não seria ideal simplesmente comemorarmos conosco, no nosso canto, com nossos irmãos, que é muito bom, é muito gostoso. Nós comemoramos hoje, né, pela manhã com os nossos irmãos, tivemos um almoço muito abençoado, nós nos congratulamos, conversamos, né, com todos os cuidados, os preceitos, né, do distanciamento social, com máscara, álcool gel, todo aquele cuidado que nós sabemos, mas nós não poderíamos ficar restritos à alegria dentro da própria comunidade, porque nós sabemos que tem um grupo de pessoas significativa em todo o Brasil que nos acompanha, não somente em São Pedro, mas Cabo Frio, em outros estados do Nordeste, né, e de outras regiões. Então nós somos muito gratos a Deus, né, pelas suas mensagens de apoio, de carinho. Nós louvamos a Deus, obrigado, filhão, pela sua vida, você que tem intercedido por nós, né, várias regiões do país, graças a Deus, tem se somado ao nosso trabalho, tem nos convidado para fazermos trabalhos semelhantes a esses aqui em outros lugares, né, por enquanto, devido à pandemia, nós não podemos fazer isso, mas peço que você esteja orando ao Senhor, para que o Senhor viabilize essa porta, né, para que nós possamos realmente poder alavancar um pouco mais para a glória de Deus, amém? Peço aos amados, por gentileza, que abram as suas Bíblias, no livro de Salmos, capítulo 125. Livro de Salmos, capítulo 125. O Cântico de Peregrinação, um texto bastante conhecido. Nós vamos falar um pouco com vocês sobre os 3 cetros. Quando você ouve a palavra cetro, o que vem à sua cabeça? Vamos conversar um pouquinho a respeito. Livro de Salmos, capítulo 125, diz assim, a partir do versículo 3, tá? O cetro do ímpio não prevalecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Amém. Somente até aqui. Amém, queridos? Haja paz em Israel, haja paz no Israel espiritual, haja paz sobre a sua vida. Queridos, é interessante como a palavra cetro aponta para autoridade legítima. Qual é a diferença entre autoridade legítima e autoridade ilegítima?
existe uma diferença entre autoridade e poder. Quem tem poder pode não ter autoridade, e quem tem autoridade pode não ter poder. Confunde um pouco a nossa cabeça, mas eu já te explico. A autoridade significa que você tem uma autoridade legítima sobre uma determinada questão. Exemplo, se você é responsável por uma escola, que seja, vamos supor que você é o diretor de uma escola pública, você tem autoridade legítima para dirigir como aquela escola tem que caminhar, que hora que chega, que hora que sai, uniformes. Você é uma autoridade legítima, logo você tem autoridade e poder sobre aquela escola. Poder nada mais é do que uma capacidade de exercer qualquer coisa, quer seja legítima ou não. Por exemplo, eu tenho o poder de chegar e arrancar um pedaço disso aqui. Posso pegar um serrote e cortar, mas eu tenho legitimidade para isso? Não. Por quê? Porque isso aqui pertence à igreja do Senhor. Eu não tenho legitimidade para isso. Embora eu tenha poder, não tenho autoridade. Então entenda, ter poder nem sempre é ter autoridade. O assaltante, por exemplo, ele tem o poder de pegar uma arma e assaltar alguém. Ou seja, ele tem a capacidade natural de exercer aquela iniquidade. Mas ele tem autoridade legítima para isso? Não, ele não tem legitimidade, ou seja, é um poder que não é legítimo. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre os 3 cetros. O primeiro cetro que nós lemos aqui é o cetro da impiedade, tá bom? Vamos caminhar mais um pouquinho? Agora eu peço por gentileza aos amados irmãos que abram no livro de Apocalipse, capítulo 19. Amém? Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11, tá bom? Apocalipse 19, a partir do versículo 11. O texto diz assim: vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas ou diademas, talvez na sua tradução, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações, e ele as governará com cetro de ferro. Amém? Aprendemos sobre o primeiro cetro. Agora, primeiro cetro, o cetro da impiedade. O segundo cetro, o cetro de ferro. Vamos agora ao terceiro cetro. Peço por gentileza aos amados irmãos que abram suas Bíblias no livro de Esther, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? Esther capítulo 5, verso 1 diz assim, a partir do verso 1: 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Aqui é o cetro da misericórdia. Nós vamos conversar um pouquinho. Você lembra do primeiro cetro que eu falei? O cetro da impiedade, do Salmo 125. Amados, esse cetro, ele aponta para a pessoa que tem poder, mas não tem autoridade. Ou seja, atos ilegítimos que infligem dor, que infligem injustiça, que machuca e que fere. O salmista, no seu 125º capítulo, ele começa a conversar com Deus sobre a legitimidade do Senhor. Ele fala: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como a volta de Jerusalém estão os montes, assim está o Senhor
em volta do seu povo. Ele começa a falar: porque o cetro da impiedade não prevalecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as suas mãos sobre a iniquidade. Então o povo hebreu sabia muito bem o que era isso. Oprimido por vários povos, saqueado por vários reinos, por vários reis, que tinham poder, mas não tinham legitimidade. Uma dessas autoridades foi Nabucodonosor, que até sob permissão de Deus, ele até permitiu que ele fizesse isso, para poder castigar a nação. Mas entenda, ele foi tão cruel, ele foi tão desumano e fez tanta maldade, não somente com o povo hebreu, mas com vários povos, que chegou um momento mais à frente, em que Nabucodonosor teve uma visão, ele ficou inquieto. Ele falou: rapaz, eu tive uma visão, mas eu estou inquieto. E chamou Daniel: Daniel, papo reto contigo, eu te conheço. Você é homem de Deus, você já me revelou coisas que nenhum dos meus sábios podia resolver. Então isso eu quero conversar contigo. O que isso significa? Quando Daniel escuta o sonho de Nabucodonosor, Daniel fica perturbado. Eu imagino Daniel olhando para baixo, falando: meu Deus, como é que eu vou falar isso para ele? Como é que eu vou falar isso para esse homem? Esse camarada que mata um monte de gente, faz um monte de bobagem, eu não posso falar isso para ele. Nabucodonosor teve um sonho que uma árvore foi arrancada, que as suas raízes foram fincadas com ferros sobre a terra, ficou no tronco somente, e ali simplesmente ele ficou durante 7 anos. E ele, perturbado, quer saber o que é isso, o que é isso, ele não sabia. Daniel, perturbado, falou: como é que eu vou falar isso para esse camarada? Olha a sabedoria de Daniel, conversando com um homem ímpio, um homem mau, que tinha saqueado o seu povo, que tinha matado talvez parentes, amigos, tios, primas, ele nem sabe, porque Daniel ficou tanto tempo ali no reino, que ele praticamente ficou desaparentado, não tinha parente, estava ali somente servindo ao rei. E ele, no entendimento do Espírito Santo, quando o povo volta para Jerusalém, ele continua lá, servindo ao rei, porque havia propósito de Deus para aquele reino, porque Daniel em Jerusalém não seria tão útil quanto no maior império do mundo. Ou seja, lá Daniel seria uma referência de que o povo hebreu precisava ser protegido. Então Daniel continuava lá, ele pensando: como é que eu vou falar isso para o rei? Como é que eu vou dizer o significado para o rei? Aí ele fala: ó rei, vive para sempre, que a interpretação desse sonho seja para os teus inimigos. Aí o rei já amacia o coração, aí ele começa a falar: rei, olha, vou dizer uma coisa para você. Essa palavra quer dizer que essa árvore é você. Essa árvore tinha vários animais que se abrigavam debaixo das suas asas, os pássaros faziam ninhos, todo mundo vivia feliz, mas até que ela foi cortada e ficou somente no tronco, e ela só voltaria a ter vida depois de 7 anos. Infelizmente, rei, é isso que vai acontecer com o Senhor. Mas eu vou te dar um conselho: peça perdão a Deus e trata com mais bondade os seus súditos. Seja bonzinho, não faça mais do que você tem feito. O rei: Daniel, tá bom. O rei nem esquentou. 1 ano depois, está Nabucodonosor lá no alto do seu palácio, os jardins suspensos da Babilônia, uma das maravilhas do mundo antigo. Tudo isso eu tomei pelo meu poder. Eu sou o cara. Eu é que mando, eu é que sou o cara, eu faço, eu aconteço, porque eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu dominei todos os reinos do mundo. O próprio Deus falou comigo que eu sou o cara. Enquanto ele está falando, o que acontece? Uma voz do alto: Nabucodonosor, passou de ti o reino. De repente o homem começa a se encurvar, começa a se transformar num bicho e some. Ninguém consegue achar esse camarada. Ele perdeu a memória de homem e passou a ter o cérebro de um animal. As suas unhas cresceram como de águias, os seus pelos cresceram sobre o seu cabelo. Ele virou um bicho e começou a dormir no meio do orvalho e ficar no meio do calor do dia e no orvalho da noite. E com os animais, as bestas feras da terra, ficou perdido por 7 anos e ninguém sabia onde Nabucodonosor estava. Tudo porque ele exercia qual tipo de cetro? Cetro da impiedade, cetro da injustiça. Aí, com isso eu te faço uma pergunta. São 2. A primeira: esse tipo de cetro se encontra na sua mão? Você por acaso tem utilizado desse cetro, ou seja, usado poder sem usar a legitimidade? Ou seja, exercer autoridade em uma área a qual você não tem jurisdição? Você tem praticado a justiça? Tem sido misericordioso com aquele que pega no seu calo, com aquele que pisa no seu pé, com aquele que te fere, que te machuca, que faz fofoca de você? Ou você tenta devolver o troco na mesma moeda? Porque esse é o nosso instinto. Eu não conheço ninguém que vai pisar no seu pé e você vai querer dizer: pisa de novo que eu gostei, pisa no outro dedão, maravilha, pisa outra vez, meu irmão, pisa que eu adorei. Ninguém é masoquista, ninguém é louco. A intenção que você tem é:
acertar no mesmo preço ou devolver com mais força ainda. É o nosso instinto natural. O cetro da impiedade é como se nós nascêssemos com ele. A iniquidade e o pecado nos inclui, nos impulsiona a atuarmos com o cetro da impiedade, ou seja, exercer o poder sem ter legitimidade para fazer aquilo. Será que você tem sido muito rígido com a sua família? Será que você tem sido muito rígido com seus filhos, com a sua mulher, com seu esposo, com a sua sociedade? Será que você cobra muito das pessoas? Pense bem, porque o cetro da impiedade não prevalecerá sobre a sorte do justo. Não permita que esse cetro na tua mão. Eu vou te ensinar um princípio muito simples. O cetro que estiver na sua mão vai ser o cetro que vai estar na mão de uma pessoa mais forte do que você. Outra coisa, também pode ser que você esteja sofrendo por causa desse cetro da impiedade. Quantas pessoas têm sofrido injustamente por causa de circunstâncias alheias à sua vontade? Quantas pessoas fizeram tudo de certo, se planejaram, se organizaram, fizeram bem, amaram e perdoaram, e as pessoas continuam pisando. Perdoaram e a pessoa continua pisando. Simplesmente você tentou abraçar e a pessoa te empurra. Você tenta fazer o bem e a pessoa o tempo inteiro tenta se opor contra você. Eu quero te contar uma história. A palavra de Deus nos ensina no Salmo 125, existe uma promessa. Jesus disse que antes dele ser crucificado era necessário que acontecesse tudo que estava na lei, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Jesus já conheceu o livro de Salmos como livros inspirados por Deus. Os 150 capítulos que estão ali se cumpriram daqueles atinentes ao ministério messiânico, se cumpriram da vida de Jesus. Davi escreveu um salmo dizendo: transpassaram-me os pés e as mãos, o meu próprio amigo levantou o seu calcanhar contra mim. Quando ele fala desse próprio amigo que levantou o calcanhar contra mim, está falando de Judas que se levantou contra ele. Quando Davi fala transpassaram-me os pés e as mãos, era a profecia sobre o seu próprio descendente, que seria Jesus, que iam cravar nas suas mãos e os seus pés. Mas Davi, quando falava isso, não tinha noção do que viria a ser. Ou seja, a palavra dos salmos são palavras proféticas, são palavras de poder. Então você, quando se sentir ferido, quando entender que o cetro da impiedade está batendo na tua ferida, quando o cetro da impiedade bater no teu machucado, quando o cetro da impiedade bater na sua memória e fazer você lembrar de coisas do passado que não tem mais nada a ver com você, creia, a palavra de Deus é poderosa e vai cumprir sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque no Salmo 125, esse terceiro versículo, está escrito: porque o cetro da impiedade não prevalecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Querido, tenha uma certeza, tudo tem um limite. Não há tentação que o homem não possa resistir. Nenhuma provação vai te levar a pecar, nenhuma provação vai te levar a cair, nenhuma provação vai te destruir. Isso que Deus permite é para preparar você para um degrau maior. O cetro da impiedade não é maior do que o cetro da justiça de Deus. O cetro da impiedade não é maior do que o cetro da misericórdia de Deus. Então, em nome de Jesus, tome posse agora do cetro da misericórdia, porque o cetro da impiedade não prevalecerá sobre a tua sorte, porque o Deus Todo-Poderoso decretou através do Salmo 125 que nenhuma prova virá sobre a sua vida sem a permissão de Deus. E depois que você for provado e aprovado, você vai cantar o hino da vitória e reconhecer que o Senhor é Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida. Pode ter essa certeza, querido. O cetro da impiedade não vai ficar no teu calo, não. Esse camarada que está te perturbando, ele vai se converter e vai reconhecer que você é um homem de Deus. Essa pessoa que está tentando tirar a tua paz, ela vai se converter e vai reconhecer que você é uma mulher de Deus. Essa pessoa que está te perseguindo, ela vai se dobrar perante o Senhor, diante da tua face, para que saiba que Jesus te ama. Entenda, o cetro da impiedade não vai prevalecer, porque o Salmo 125 é palavra profética para todos que estão oprimidos, conforme está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 6 a 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo nesse corpo o morrer de Cristo, para que a vida dele se manifeste através do nosso corpo. Se você estiver sendo ferido, se prepare que Jesus vai te curar. Se você estiver abatido, Jesus Cristo vai te levantar. Se você estiver se sentindo humilhado, se prepare, o cetro da impiedade vai ser quebrado e Jesus vai te exaltar, não para a sua glória, mas para que ele seja glorificado e todos à sua volta vejam que o Senhor é contigo. Vamos falar agora sobre o segundo cetro.
O primeiro cetro foi o cetro da impiedade. Eu chamo esse cetro de bronze, um cetro que não presta, um cetro que tem que ser derretido e lançado no fogo. E temos também agora, querido, o segundo cetro. E eu quero um pouquinho da sua atenção para que você possa entender o princípio desse segundo cetro. O segundo cetro é um cetro de ferro. Eu chamo de cetro da justiça de Deus. Todos nós temos um encontro com Deus, quer seja como juiz ou como salvador. Não importa se você é espírita, se você é católico, se você é da Umbanda, Quimbanda, se você é crente, ou você não é crente, não importa, ou se você é ateu, não importa. Todos nós temos um encontro com Deus. Você que vai definir se você vai encontrá-lo como juiz ou como salvador. É uma escolha nossa. E não existe meio do caminho e nem existe lado C. Só existe lado A e lado B. Não estou querendo dizer o que é certo e o que é errado. Estou falando o que a Bíblia fala. A palavra de Deus, ela é cristocêntrica e mostra que Jesus Cristo tem autoridade e legitimidade sobre toda a humanidade. Sabe por quê? Porque está escrito na palavra de Deus: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, Adão, a partir do momento em que ele pecou, ele perdeu a visitação do Senhor. Quando o Senhor decidiu visitar a terra pela viração do dia e procurou Adão: cadê você? Onde você está, meu filho? Adão disse: eu estava nu e me escondi. E Adão se escondeu. A partir daquele momento, Adão tinha pecado contra o Senhor e ele perdeu a comunhão com Deus. E assim permanece até hoje, mas com uma diferença: Jesus Cristo morreu no nosso lugar, sofreu no nosso lugar tudo o que deveríamos padecer, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e agora subiu para o terceiro céus e está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Ele tem poder para resgatar você, ele tem poder para curar você, ele tem poder para tocar no teu coração, ele tem poder para te chamar, mas só quem tem poder para aceitar é você. Isso ele não pode fazer pela sua vida. Eu pergunto para você: esse cetro que está se manifestando, e aparece Jesus montado num cavalo branco, descendo dos céus com todos os seus santos com ele, ele não desce mais como um cordeiro para ser crucificado outra vez. Ele não desce mais no seu status de humildade, ocultando a sua glória para poder atrair a atenção dos mais simples. Ele desce com poder e grande glória, conforme está escrito em Mateus 25: eis que aparecerá o sinal nos céus do Filho do Homem com poder e grande glória, e todas as nações se lamentarão quando verem o Filho do Homem, e até aqueles que os transpassaram, até aqueles que os feriram, que o cortaram com uma lança, verão a glória do Filho do Homem e se lamentarão. Eu pergunto para você: você quer provar desse cetro de ferro? O cetro de ferro é o cetro da justiça, ou seja, seremos julgados de acordo com as nossas escolhas. Como têm sido as suas escolhas? Como têm sido as suas decisões? Que tipo de escolha você tem feito? Você tem decidido andar com as próprias pernas, confiando no seu dinheiro? Já vi muita gente falando: meu Deus é o meu dinheiro, aqui, meu Deus é minha grana, e que nada, meu Deus é minha fama, sou conhecido no mundo todo, onde quer que eu chego, o camarada pede autógrafo, eu sou o cara. Chega num lugar, o cara forra um restaurante, forra a mesa, e eu fico lá deitado, todo mundo me recebe, todo mundo me bajulando, eu sou o cara. Já conheci pessoas que tinham condições financeiras bem maiores do que a maioria. Tinha muitos amigos, muitos colegas, muito famoso, muito conhecido, o pessoal abraçava: esse é o cara e tal. Chegava num lugar, paga a rodada, fecha o bar, todo mundo por minha conta. Meu amigo, meu camarada. De repente deu ruim, a situação dele começou a quebrar, começou a se degradar, e o homem que andava só carrão começou a andar de bicicleta, depois passou a andar a pé. O mulherão foi embora, as modelos foram embora, os amiguinhos tapando as costas simplesmente sumiram, e perto da sua morte nem sequer foram visitá-lo. Eu pergunto: cadê os amigos? Onde está a fama? Onde está o dinheiro? Onde está a possessão? Onde está a autoridade sobre a própria vida? E por que um cientista, por mais sábio que ele seja, não conseguiu descobrir a fórmula da eternidade? E por que o homem, mesmo sabendo que vai morrer, não consegue aceitar a própria morte? Se você se mudar para o Polo Norte, você vai chiar para dedéu, porque é frio o lugar. Vou dizer uma coisa para você: ou um lugarzinho gelado esse tal de Polo Norte. Nunca fui não, mas para quem já foi, pode comprovar. E pela internet você pode pesquisar também. Mas você vai se adaptar. Se você for morar no deserto do Saara, você vai reclamar para dedéu. Venta muito, um calor de rachar, 50 graus de dia, 0 grau à noite. Você vai chiar um bocado. Mas com o passar do tempo, você vai se adaptar.
Hoje você pode estar cheio de dinheiro, amanhã você está ganhando um salário mínimo. Coisa vai apertar daqui, aperta dali, mas você vai se adaptar. Você pode agora estar recebendo um salário mínimo, amanhã você fica rico. Ué, maravilhoso, mais fácil ainda a adaptação. Mas se você, ser humano, inteligente, é capaz de se adaptar a tantas circunstâncias, a tantas pressões, tanto que o seu corpo é capaz de se adaptar para determinados ambientes. Exemplo, quando você fica muito tempo dentro da água, a sua pele ela se enruga, porque ela tenta se adaptar para se recolher, para poder manter a temperatura corporal. Porque se você entrar em estado de hipotermia, você pode ter um choque anafilático e vir a falecer. Então nós somos adaptáveis. Aí eu pergunto, mas por que ninguém se adapta à morte? Ninguém fala assim, meu Deus, eu estou cansado, estou a fim de morrer hoje. Não vi ninguém falar isso ainda. Sabe por quê, meu querido? Porque dentro de você está o DNA da vida. O DNA da vida foi Deus que colocou no teu coração. A morte nenhum ser humano aceita, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus nos preparou, nos criou do pó da terra e nos soprou o espírito de vida para vivermos eternamente. E entenda uma coisa, o seu corpo, a sua matéria, ela pode até passar, agora a sua alma e o seu espírito ligado a Deus, eles não morrem, eles ficam permanentemente conscientes diante de Deus ou afastados de Deus. Eu pergunto para você, que escolha você tem feito? Eu não estou falando para você escolher uma religião, estou falando para você escolher Jesus, pois Ele tem autoridade e legitimidade pela sua alma e pela sua vida, porque Ele é o único ser supremo e todo-poderoso que se fez homem e morreu no seu lugar. Mas você pode me perguntar, mas William, eu não consigo entender muito bem esse plano de salvação. Eu vou te explicar em 2 linhas simples. Primeiro, você pode me fazer uma pergunta que eu mesmo vou te responder. Mas se os homens têm salvação, por que o diabo não tem? Ele já está destinado ao inferno? Está. Sabe por que o diabo não tem salvação, nem os anjos que o seguiram? Porque para eles, Deus não deu para eles um remidor. Ou seja, Deus entendeu, não sei qual foi o princípio, não tem essa capacidade, decidiu, não vou criar nenhum remidor, ou seja, alguém que possa pagar o preço pelo pecado do diabo e seus asseclas. Mas eu amo a humanidade e vou providenciar alguém que sofra no lugar deles, para que uma vez todos os pecados estejam acima dessa pessoa, ela possa pagar o preço pela humanidade e a humanidade ser salva por ele. Ou seja, Jesus Cristo, ele teve que vir à Terra como ser humano, em carne humana, de maneira humana, 100% humano, 100% Deus, padecer todas as dores, ter sede, ter fome, ter frio, ter medo, preocupação, ansiedade, sabe, medo, pavor da hora da morte que Jesus teve, tudo isso ele passou. Então ele teve que passar isso no nosso lugar, só que ele precisava fazer isso como? Sem pecado. Então Jesus se ofereceu em nosso lugar, então ele tem legitimidade sobre a sua vida, ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte, ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele mesmo disse para a sua ressurreição que ele é o Todo-Poderoso, ele ressuscitou ao 3º dia e tem poder sobre tudo que é no céu, na terra e embaixo da terra, porque foi agradável a Deus submeter todas as coisas ao senhorio de Cristo. Eu pergunto para você, você vai perder essa oportunidade de um Deus tão poderoso e tão amável que morreu no seu lugar, porque ele sabe que aqueles que se afastam de Deus irão para um lugar terrível, afastado da presença dele. Não prove do cetro de ferro, porque o cetro de ferro ele não se quebra, está nas mãos de um Deus que não se corrompe. Não adianta você oferecer vela, não adianta você oferecer as suas obras, porque a salvação é pela graça. Em Efésios 2:8 está escrito, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de homens, para que o homem não se glorie. Então quando você entender que Jesus Cristo é o teu Senhor, quando você compreender essa obra maravilhosa que ele preparou para você, você não vai ser julgado pela vara de ferro, mas vai chegar um momento em que não haverá mais chances para arrependimento, não haverá mais chances para aclamar, não haverá mais oportunidade para dizer, meu Deus, eu me arrependo, porque a morte é um sinal e a volta de Jesus é outro sinal. Ou seja, se você partir sem Jesus, não tem salvação. E se você, na hora que Jesus voltar, você dizer, eu quero me arrepender, também não tem mais salvação. Então entenda, a hora é agora, o momento é agora de você andar com Jesus. Andar com Jesus não é você precisar de andar empacotado de cima a baixo, não é você se preocupar com as suas vestes. O próprio Espírito Santo vai cuidando de você, ele vai te moldando, ele vai te transformando. Venha para Jesus para ser transformado e não se transforme em qualquer coisa para poder virar Jesus. Tem muita gente que fala, não, tem que mudar, tem que largar isso, largar aquilo. Não, venha como estiver, disse o Senhor, venha como estiver e eu vou transformar você. Confia nele. Ah, mas eu tenho muitos vícios. Confia nele. Ah, mas eu
sou casado com 3, 4, 5, confia nele. Ah, mas eu tenho vício nisso, confia nele. Ah, mas eu tenho costume de roubar, confia nele. Mas eu sou viciado em alguma droga, confia nele. Mas eu vivo nessa vida há muito tempo, confia nele. Porque o Deus que tem o cetro de ferro, ele quebra todo jugo, ele arrebenta as correntes, ele destrói as cadeias, ele destrói os princípios e autoridades do adversário sobre a sua vida. Porque o cetro de ferro é para o pecador, o cetro de ferro é para quem não se arrepende. Mas se você se arrepender, se você reconhecê-lo como seu Salvador, não procurando uma religião, mas procurando o Deus verdadeiro que te ama, que quer o teu bem, que quer que você viva em abundância, não no céu, mas a partir de agora, porque a eternidade não começa depois da morte, a eternidade começa hoje. Se você aceitá-lo, a eternidade começa agora. Se você aceitá-lo, a eternidade começa neste minuto e neste segundo, porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus, veio para todos aqueles que confessam o seu nome, conforme está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgá-lo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então venha, meu querido, venha como você está, não se preocupe com as suas limitações, com os seus pecados, mas venha que Jesus Cristo vai transformar e vai tirar de você esse desejo de pecar, essa vontade de errar. Venha que Jesus vai te transformar e você nunca mais vai ser o mesmo. Persevere e o reconheça e você vai ver quem é Deus na sua vida. Segundo cetro, primeiro cetro, o cetro de bronze, o cetro da impiedade. O segundo cetro, o cetro da justiça, o cetro de ferro, não pode ser quebrado, não pode ser ameaçado, porque Deus não se vende e nem se troca. O terceiro cetro, o cetro de ouro. O cetro de ouro vem de uma história muito bonita. Uma princesa linda, recém-casada, estava diante de um dilema: ou morrer com o seu povo, ou morrer sozinha. E ela não sabia o que iria acontecer com a vida dela. O povo dela estava prestes a morrer, porque um homem chamado Ramã fez um plano para poder destruir todos os judeus. E ela não poderia se aproximar do rei Assuero sem que ele a chamasse. Olha que situação. Rei Assuero, ao contrário do que muitos pensam, tinha muitas mulheres, ele tinha um harém. Então Esther, apesar de ser a rainha, era mais uma. E pelo que o texto fala, a rainha reclamou dizendo com Mardoqueu, explicando que há muito tempo o rei não a procurava mais, até para conversar, para ter relações de adulto, que era normal. Só que há muito tempo o rei não a procurava, ou porque ele estava com outras concubinas ou outras mulheres, ou porque simplesmente ele estava atarefado com muitas funções. O fato é que ela não era procurada pelo rei há muito tempo, e o amor e a paixão que ele teve no começo por ela, porque o texto fala que o rei a amou, e se esfriou um pouco. Aquela empolgação acabou reduzindo. E Esther estava com um dilema. Ela precisava entrar na presença do rei para poder pedir misericórdia por si e pelo seu povo. Então ela fica receosa e ela fala: não, eu não vou me aproximar, porque existe uma lei que fala que quem se aproximar do rei sem ser chamado pode morrer, inclusive eu, a rainha. Eu não posso me aproximar dele, senão eu posso perder minha vida. Aí Mardoqueu fala: olha, pode ser que Deus tenha colocado você justamente para este momento, porque se você não se posicionar, Esther, se você não tomar uma posição, você vai perder a sua vida juntamente com toda a sua parentela. Mas Deus vai mandar providência de qualquer lugar para resgatar os seus filhos. Ele não vai depender de você. Sabe o que mais do que eu estava dizendo? Olha, se você não tomar uma posição, Deus não vai usar você para abençoar o povo judeu, e você vai perecer. Mas se você tomar uma posição, você vai colocar até a tua vida em risco. Mas quem sabe Deus não colocou você nesse lugar e nessa posição justamente para essa ocasião. Ou seja, você está perto do rei, você é a pessoa ideal para poder convencê-lo a não matar o seu próprio povo. Então Esther, ela coloca suas vestes reais, ela se veste, ela se perfuma. Ela não vai de qualquer jeito, ela se perfuma, ela toma um banho de mirra, ela faz o seu penteado dos seus cabelos, ela coloca a melhor maquiagem, ela fica atraente, bonita e cheirosa para se apresentar para o seu rei. E quando ela passa de longe, ela coloca aquelas vestes reais, ela andando com aquela beleza, com aquele charme, o rei do lado de fora, ele bate o olho na Esther e aquela paixão se acende. Ele fala: meu Deus, é a minha rainha está passando na minha frente. Há quanto tempo que eu não olho para ela? Há quanto tempo eu não sinto o perfume dessa mulher que eu amo tanto? Me esqueci da minha mulher. Há quanto tempo, meu Deus, eu não lembro dessa mulher. Imediatamente ela entra, ela não entra com arrogância, ela se curva perante o rei. Aquilo quebra o coração do rei.
O rei fica com o coração quebrantado. Imediatamente ele estende o seu cetro de ouro para ela e ela toca no cetro. E uma vez que ela toca no cetro, ela é alcançada pela misericórdia do rei. Entenda, querido, o rei representa Deus. E Esther tipifica a igreja que estava afastada do seu Senhor. Eu não sei como está a sua vida. Talvez você tenha conhecido o Evangelho e tenha se afastado porque alguém te acusou injustamente. Talvez você tenha sido injustiçado por alguma pessoa que era responsável pela sua vida espiritual, ou simplesmente você teve um atrito, ou não concordou com algumas regras dogmáticas da igreja, não sei. Algo aconteceu com você que colocou você preso dentro de casa, deixou você com cadeias emocionais e você não consegue superar, você não consegue perdoar, você não consegue dar sequência à sua vida. Tem um amigo meu, missionário Reis, que eu chamo com todo carinho, ele já conheceu pastores, líderes evangélicos que se transformaram em mendigos, porque se afastaram do seu principado e não tiveram forças para poder dar sequência ao seu ministério, se afastaram daquilo que Deus preparou para eles e não tiveram força para reassumir a sua função, o local que Deus preparou para ele. Ele foi decaindo e virou um morador de rua. Talvez você esteja nessa situação, talvez não como morador de rua no sentido literal, mas no sentido espiritual. Você abriu mão da sua casa espiritual, você abriu mão do seu recanto, do seu local de autoridade, e você decidiu se afastar de Deus. Você abriu mão do cetro da misericórdia do Senhor, do cetro de ouro que Deus oferece para você. Mas o Espírito Santo está falando para você nesta noite, para você se perfumar, para você se preparar, para você colocar suas melhores vestes, porque o rei está olhando para a porta da entrada da sua casa, para poder ver se você aparece, para te chamar: meu filho, vem, volta que eu estou com o meu cetro de ouro para estender para você. Mas você diz: mas Senhor, eu fiz tanta coisa errada, eu fiz coisas que nem eu me perdoo, que minha parentela não me perdoa, amigos meus não me perdoam. Há muitos anos eu conheci um irmão, que ele foi excluído da igreja devido a um processo de adultério. Ele adulterou e tal, e uma autoridade eclesiástica deu uma lambada nele, botou ele para fora e pronto. Não tratou, não ajudou, não curou, simplesmente falou: some daqui. Ele estava perdido na igreja. Eu falei: rapaz, você tem que voltar para Jesus. Você pode ser excluído até de uma igreja local, mas nenhum homem tem autoridade para excluir você do reino de Deus. E entenda, eu não sou contrário à disciplina eclesiástica, sou plenamente a favor. Pessoa que é trambiqueiro, fofoqueiro, que provoca confusão na igreja, tem que ser chamado conforme Jesus ensina em Mateus 18. Ensina que tem que ser chamado primeiramente por uma pessoa, depois com mais 2 testemunhos, depois perante a igreja. Se não quiser, dá uma cartinha: meu querido, procura outro lugar, porque você não quer se consertar aqui, está trazendo confusão. Deve ser feito isso sim. Igreja não é lugar de bagunça, não é lugar de baderna, é lugar sério, lugar de pessoas que querem se consertar com Deus. Agora, esse jovem não foi tratado, o cara preparou, expulsou e mandou e deu um chute nele e foi embora. Talvez você tenha passado por isso. Talvez você entenda que não há salvação para você. Talvez você entenda que o erro que você cometeu foi perdoável, porque o tio reclama, a mãe reclama, o pai reclama, todo mundo aponta e te acusa, e você fica acuado como um rato num canto e não tem para onde fugir. Quero dizer para você que o cetro de misericórdia está apontado na tua direção, e que o rei está esperando você na sala do trono, esperando que você entre e chame por ele. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Todos os seus acusadores ficarão do lado de fora, e você vai entrar no Santo dos Santos, e o rei vai trocar as suas vestes. Esses trapos de imundície que representam o teu pecado, ele vai arrancar. Ele vai te dar um banho de mirra, aloés e cássia, vai te colocar do perfume mais caro, da essência mais cheirosa e mais bonita, vai te colocar vestes reais, vai te dar um novo calçado, vai colocar um anel no seu dedo escrito o nome do teu pai, vai dizer: meu filho, entra na minha presença e ser perfeito, porque o cetro da minha misericórdia está estendido para você. O homem te acusa, mas eu te absolvo. O homem te amaldiçoa, mas eu te abençoo. O homem te pisa, mas eu te levanto e te ergo, porque o meu cetro de ouro está estendido na tua direção nesta noite. Toca agora no cetro de ouro que Jesus está estendendo para você. Toca agora no cetro de ouro que o Senhor está estendendo para sua casa. Toca agora no cetro de ouro que o Senhor está estendendo para sua família. Esther repreendeu o espírito de morte quando tocou no cetro de ouro do rei Assuero, e repreendeu a morte de toda uma nação e salvou todo um povo. Já olhou para Israel? Está vendo aquele país? Isso aconteceu por causa da atitude de uma mulher
que decidiu se arrepender, que decidiu se perfumar e se apresentar perante o rei e se aproveitar da grande misericórdia de Deus. Não abra mão do cetro de ouro. O cetro da impiedade não vai ficar sobre a sua vida. O cetro de ferro é só para aquele que não quer saber do Senhor. Mas o cetro que está estendido sobre você agora, o terceiro cetro, é o cetro de ouro, que representa o cetro da misericórdia, o cetro da bondade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Não permita que nenhuma voz venha te tirar do centro da vontade de Deus, que nenhuma voz venha distrair você. Ouça a voz de Deus dizendo: meu filho, volta, vem hoje, não perca tempo. Não esquenta o que os outros vão dizer de você, porque eles não vão pagar a sua conta, eles não vão pagar o aluguel da sua casa, eles não vão colocar comida na sua casa, eles não vão se colocar como defensor seu no dia do juízo. Não, esquece. Eles não têm poder para salvar a sua vida. Olha para o Salvador e creia que Ele está te chamando, porque é a Ele que nós devemos prestar contas, e é a Ele que nós pertencemos, porque Ele nos comprou pelo poder do seu sangue. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça, que Deus te encha do seu espírito, que Deus te encha do seu espírito, que Deus te guie em todos os seus caminhos, que Deus o coloque no centro da sua vontade, porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Receba aí o cetro de ouro da misericórdia de Deus. Este é o Ministério Cristo Volta, onde a igreja é você. E como sempre costumamos dizer, aqui ninguém é tão pequeno que não possa ensinar e nem tão grande que não possa aprender. Aguardamos vocês, né, no culto de amanhã à noite, nossa live às 19 horas. Seja muito bem-vindo, porque nesta noite Deus falou e vai continuar falando com você. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite maravilhosa, Senhor. São 19 anos de vida, 4 anos na Frecheira e 8 meses aqui em Boa Vista, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que permitiu que todos esses milagres acontecessem. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que têm investido nesse ministério, pessoas que têm nos ajudado, investido recursos, investido tempo, investido oração. Todos esses recursos de tempo, oração e meios são necessários para que a tua obra prossiga, Senhor. Nós vamos agora rogar as suas ricas bênçãos sobre essas pessoas que têm sido canal de bênção para nós. Muito obrigado pelos nossos intercessores, muito obrigado, Senhor, pelos nossos mantenedores, obrigado, Senhor, pelos membros da igreja, obrigado, Senhor, por cada pessoa que tem pelejado, que tem orado por nós, que tem se colocado na brecha para que a sua obra cresça, Senhor, não para que cresça o nome do homem, mas para que cresça o nome de Deus, porque o nome do homem cairá por terra, o nome do homem é pó, o nome do homem é cinza, mas o nome de Deus é o nome que está acima de todo nome, é o nome que habita no terceiro céus, é o nome, Senhor, que tem autoridade sobre tudo e sobre todos, é o nome, Senhor, que é capaz de ressuscitar os mortos, é o nome que é poderoso de curar doenças incuráveis, é o nome que é capaz de romper muralhas, é o nome que é capaz de abrir o mar vermelho, é o nome que é capaz de derrubar gigantes, é o nome que tem poder e autoridade sobre todos os seres do céu, da terra e embaixo da terra, conforme está escrito na tua palavra. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos. Manifesta o Senhor teu nome sobre a terra, manifesta o Senhor teu nome sobre São Pedro da Aldeia, manifesta o seu nome, Senhor, sobre o Rio de Janeiro, manifesta o teu nome sobre esta nação, porque é debaixo do teu nome que nós colocamos esta nação, é debaixo do teu nome que nós colocamos a nossa cidade, é debaixo do teu nome que nós colocamos as nossas autoridades, é debaixo do teu nome que nós colocamos este ministério, para que a tua vontade cresça, prevaleça e apareça para as nações, Senhor, porque a tua obra é como uma cidade edificada sobre os montes, para que todos contemplem a tua luz e saibam que tu és Deus, que tu és o único Salvador, que tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que não fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a tua permissão. Tu estás no controle dos astros, estás no controle do sol, no controle da lua, tu estás no controle da terra, o Senhor controla a gravidade, o Senhor controla a história do homem, o Senhor controla a história de Israel, o Senhor tem domínio sobre as nações, é o Senhor que controla os corações dos reis, dos presidentes e das autoridades. Tudo está debaixo da tua mão, tudo está debaixo da tua potência
potente mão e debaixo do teu cetro de justiça e do teu cetro de misericórdia, Senhor. Venha reger, Senhor, com tua vara de misericórdia a nossa nação e abençoar o teu povo, meu Deus. Toma nas tuas mãos, Senhor, agora os enfermos, que o Senhor venha, Senhor, descer com a tua ação de cura sobre o teu povo, Senhor. Muitos estão padecendo por causa da Covid-19, muitos estão padecendo, Senhor, com doenças incuráveis. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, nossa caixa de pedidos nessa hora, Senhor. Estamos clamando pelos enfermos, Senhor. Muitas pessoas com doenças incuráveis, o médico já desenganou, já deu prazo até de vida, mas em nome de Jesus, nós sopramos o Espírito de vida sobre essas pessoas, para que a tua vontade prevaleça sobre elas, Senhor. Abençoa o seu ministério Cristo Volta, abençoa nossos irmãos, Senhor da Batista, Assembleia de Deus Universal, todas as denominações, meu Pai, que teu povo cresça, que teu povo seja forte, seja valente e corajoso e prudente nesta hora, para que a tua palavra seja pregada em tempo e fora de tempo, Senhor, em submissão às autoridades, mas acima de tudo, em submissão à autoridade de Deus, que determina a pregação do Evangelho em tempo e em fora de tempo, Senhor. É o que eu te peço e muito te agradeço, em nome de Jesus, para a glória do Rei Jesus, em nome de Jesus. Estenda suas mãos assim, amém? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a honra, a glória, a majestade, o domínio e o poder antes de todos os séculos. E você que crê, diga amém. Aplausos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, abençoe a sua família, porque o poder de Deus é salvação para todo aquele que crê. Esse é o ministério Cristo Volta. Aqui a igreja é você.